Você que estava acompanhando o Espaço Feminino, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Mulher é assassinada pelo companheiro em Lagoa Grande. Patos de Minas confirma mais um óbito por Covid-19. E mais. Ao tentar desviar de cachorro, motorista derruba poste. Mais de 5.000 motoristas aguardam algum tipo de serviço do Detran em Patos de Minas. Galo intensifica treino para vencer o Palmeiras nesta noite pela Libertadores. Mais de 15.000 ingressos são vendidos para o jogo entre Cruzeiro e Tombense. Jovem patense conquista prêmio em disputa de calistenia em Belo Horizonte. Tem início pintura interna da Catedral de Santo Antônio em nova etapa de reforma. Ponto de apoio aos someiros é inaugurado na BR-365. Este é o NTV News que começa agora. Boa noite. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que uma mulher foi assassinada pelo companheiro na noite de ontem na cidade de Lagoa Grande. O criminoso também ficou ferido. Esse crime, que pode ser investigado pela polícia como feminicídio, aconteceu no início da noite desta terça-feira em uma chácara que fica na cidade de Lagoa Grande, vizinha aqui Patos de Minas. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, o suspeito do crime, o próprio Amásio dessa mulher que tinha 51 anos, após esfaquear a companheira, teria ido até uma testemunha que mora também ali na chácara, foi até o quarto desse homem de 67 anos e disse: olha, eu acabei de fazer uma besteira, acabei de esfaquear a minha companheira. E logo quando ficou sabendo, essa testemunha foi até a cidade de moto e acionou a polícia, que foi até o local. Os militares, quando chegaram nessa chácara, notaram que no chão da residência os dois estavam caídos. A mulher, de 51 anos, já sem vida, e o homem bastante ensanguentado, que teria levado 2 facadas no peito. Ele foi levado para o hospital, já a mulher levada para o Instituto Médico Legal, aonde vão ser feitos os exames que vão comprovar a causa da morte. Fato é que, segundo informações para a polícia, o homem de 55 anos, principal suspeito do crime, contou que durante todo o dia fizeram uso de bebida alcoólica e que em exato momento começaram a se agredir. Não é a primeira vez que eles se agridem, até porque a nossa reportagem recebeu este vídeo que você vai acompanhar agora, dos dois se agredindo em uma praça. Eles rolam no meio do chão. Em exato momento, a mulher morde o braço do homem, chega a arrancar sangue e, segundo testemunhas, por várias vezes eles se agrediram, e foi nessa terça-feira que o pior aconteceu. O fato agora vai ser investigado pela polícia, toda essa situação, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos deste feminicídio que aconteceu na cidade de Lagoa Grande. Em Patos de Minas, nesta quarta-feira, uma mulher esfaqueou seu companheiro. Já já a gente mostra esse material para você, viu? Enquanto isso, você vai ver agora que uma motorista bateu em um poste após tentar desviar de um cachorro. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje, na rua Calixto Gomes, no bairro Chácaras Caiçaras, aqui em Patos de Minas. Ela disse aos policiais que subia a rua quando um cachorro entrou de uma vez na frente do veículo. Ela conseguiu desviar do animal, mas perdeu o controle, subiu no meio-fio e bateu contra o poste. Com o impacto, esse poste quebrou e ficou pendurado pela fiação. Agora você vai ver que em Patos de Minas, uma mulher esfaqueou o seu companheiro. Isso mesmo, Matheus. O incidente teve início por volta do meio-dia lá no bairro Lagoa Grande, na rua Mato Grosso, quando uma mulher de 36 anos esfaqueou o companheiro dela de 42 anos. O incidente teve início, segundo o relato da vítima, quando os dois estavam bebendo. Em certo ponto, a companheira dele pegou uma faca e golpeou no tórax, provocando assim uma pequena ferida. Já no relato da companheira dele para a Polícia Militar, a versão foi um pouco diferente. Os dois, além de bebidas alcoólicas, estariam usando também cocaína. E segundo a companheira, por volta do meio-dia, após várias horas que já estavam consumindo bebidas alcoólicas e drogas, ela decidiu se deitar para poder descansar
mas o companheiro dela negou, queria continuar bebendo com ela. Então, mediante essa negativa, ela se apoderou da faca e apunhalou ele no peito, segundo o relato dela. Diante dessas informações, a polícia perguntou, né, se o rapaz queria registrar a ocorrência. Ele preferiu não prestar queixa contra a companheira e também recusou atendimento médico. É isso, eu sou o Caio Machado, com imagens de Vinícius Machado para jornalistas da NTV. Obrigado, Caio. Foi publicado o edital do novo processo seletivo simplificado da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. São oferecidas 3.506 vagas para agentes de segurança penitenciários distribuídas em 19 cidades. Para Patos de Minas, são 65 vagas. As inscrições já podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas. O salário é de quase R$ 5.100, com jornada de trabalho de 40 horas por semana em regime de dedicação exclusiva. Mudando de assunto agora, o Detran de Patos de Minas vai realizar na semana que vem mutirão para desafogar a fila de mais de 5.000 motoristas que precisam de algum tipo de serviço oferecido pelo órgão. O 10º Departamento de Polícia Civil de Patos de Minas, através da Delegacia de Trânsito, vai promover na semana que vem, do dia 8 a 12 de agosto, um mutirão para vistoria veicular através do Detran. São aquelas filas causadas por causa de serviços que ficaram pendentes e que precisam de uma vistoria veicular. Tais esses transferências, baixa de veículo, emplacamento. E quem vai dar mais informações a respeito desse mutirão é o delegado de trânsito de Patos de Minas, doutor Anderson Rosa. A maioria desses serviços são de transferências, é isso? A maior demanda dentre os serviços que nós disponibilizamos, que necessitam de vistoria, é relacionada à transferência de veículo, ao serviço de transferência. Esse mutirão visa eliminar essas pendências, né? Todos os usuários que tinham um agendamento aí entre o dia 8 de agosto até o dia 26 de setembro, todos os usuários foram orientados, os agendamentos foram cancelados para que fossem refeitos para esta data do mutirão, entre os dias 8 e 12 de agosto. Então, nosso objetivo é eliminar essas pendências. É importante levar o comprovante do agendamento. Isso vem por e-mail, a pessoa imprime e comparece ao local com esse comprovante. Comparece ao local 10 minutos antes. Os agendamentos foram feitos a partir das 8 horas da manhã até as 17h30, 18 horas os atendimentos serão realizados. Será aqui no Parque de Exposições, no pavilhão em frente ao sindicato, na entrada pela Major Gotti, próximo à zoonose. Se porventura as vagas já estiverem esgotadas ou se esgotarem nos próximos dias aí, se porventura isso acontecer, ficar atento no site, que o nosso objetivo também é que mesmo durante o mutirão sejam abertas novas vagas. Então, ficar de olho e aproveitar a oportunidade para fazer esse agendamento e concluir o serviço com maior celeridade. Embora também, ressaltando novamente, o nosso objetivo é que a partir do encerramento do mutirão, esse intervalo de atendimento entre o agendamento especificamente e a realização do serviço, esse intervalo seja diminuído de uma maneira bem significativa e que a gente consiga prestar um melhor serviço para a população. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Está aí, desafogar o sistema do Detran. Vai vir reforço de Belo Horizonte, 4 outros profissionais, além dos de Patos de Minas, para reforçar esse atendimento. Então, convite, reforçando, dia 8 a 12 de agosto, no Parque de Exposições de Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A seguir, a gente fala de futebol e você vai ver também que jovem patense conquista prêmio em disputa de calistenia em Belo Horizonte. Estamos de volta para te mostrar que Atlético e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Mineirão pelas quartas de final da Taça Libertadores. Jogo esperado para times que vivem situações bem diferentes no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, ele é líder com 42 pontos, 10 a mais que o Galo, que está em 7º. O técnico Cuca terá que mexer na equipe, já que o volante Alan está suspenso pela expulsão no jogo contra o Emelec. Já o Palmeiras também vai ter que analisar o time que colocará em campo. Veja só. A gente
sabe que devemos de fazer um grande jogo, tá 100% concentrados os 180 minutos, amanhã começa os primeiros 90 minutos, então nosso trabalho terá que ser bem feito para conseguir, né, o objetivo que todo mundo quer, né, que é passar a seguinte fase. A ligação para amanhã é fazer um grande trabalho no coletivo, jogando defensivamente muito bem, concentrado, e no ataque aproveitando a oportunidade que a gente vai ter, né, porque amanhã vai ter oportunidade de gol. O professor Cuca tem um plano, né, a gente vai tentar cumprir a ideia dele dentro do campo da melhor. Para o jogo deste sábado, a torcida do Cruzeiro já comprou mais de 15 mil ingressos para a partida contra o Tombense. A partida acontece às 7 horas da noite e é válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã, o público em geral poderá adquirir os ingressos para esse jogo. Os valores dos tickets custam R$ 60 e R$ 150, R$ 30 e R$ 75 a meia, respectivamente. Você vai conhecer agora a Ludmila Magalhães. A jovem de 16 anos que conquistou o 3º lugar em uma disputa de calistenia durante campeonato multiesportivo em Belo Horizonte. Logo na primeira competição que participou disputando exercícios de calistenia, Ludmila Magalhães já obteve o 3º lugar. A etapa final do BOP Games aconteceu no estádio do Mineirão nos dias 30 e 31 de julho em Belo Horizonte. O bom resultado veio cedo na trajetória da atleta, já que Ludmila começou a praticar o esporte apenas 3 anos atrás. Eu danço desde pequena, aí eu conheci a ginástica, né? Fiz ginástica rítmica na Unipam há muito tempo. E aí parou, não tinha mais ginástica e eu queria continuar nesse ramo. E aí eu conheci a calistenia, né? Há 3 anos atrás, que é assim, a base, né, da ginástica. E aí eu me apaixonei. A gente já via nela um atleta de talento, né? Um atleta que poderia estar galgando aí títulos maiores, né? E esse ano teve a oportunidade de estar indo para o BOP. Cerca de 150 atletas disputaram a modalidade de street workout e calistenia durante o BOP Games. No street workout a gente tem os dinâmicos de força, tem os movimentos estáticos, que são parados, né? E tem as acrobacias, né? Que são os giros, assim, o que a galera mais gosta. A calistenia, que ganhou bastante popularidade na pandemia, pode até parecer algo novo, mas a origem do esporte data dos primórdios, com registros ainda na Grécia Antiga, como explica o professor Guilherme Duarte. A calistenia é um método de treino usando basicamente, né, o próprio peso corporal, né, dela nasceu a ginástica, né, e dessas modalidades veio o crossfit, treinamento funcional. Então, assim, é um método de treinamento muito antigo, né, que é base de praticamente toda a modalidade esportiva aí que trabalha com treinamento de força e controle do corpo. Ludmila Magalhães também canta, dança e atua, mas se encontrou na calistenia e está determinada a seguir no esporte. Então, eu vou continuar treinando. Esse ano vai ter o Mineiro, aí ano que vem tem o BOP de novo e continuar treinando. Eu não quero parar, não. Impressionante, né? Bom, agora a gente muda de assunto para falar que a inflação tem ameaçado diversos setores da economia. Os microempresários são os mais afetados. Veja. Ana Carolina entrou com a cara e coragem no negócio de vender roupas. Ela já trabalhou no Lions Clube de Patos de Minas e foi gerente de vendas de uma loja de construção em Patos de Minas por 2 anos. Após uma rescisão de contrato, ela resolveu juntar os direitos trabalhistas com mais uma reserva para abrir o seu próprio negócio. Sempre queria ter meu próprio negócio, investi tudo, larguei o emprego, né, emprego formal e apostei. Por quê? Porque depois de pandemia está todo mundo mais preocupado com a saúde. É um negócio que assim, realmente vem crescendo, as pessoas estão preocupadas em malhar, em cuidar mesmo da saúde, e eu queria um negócio que assim, que a pessoa fosse para a academia bonito. Há 4 meses ela resolveu abrir uma microempresa para vender as peças de academia que ela compra direto de uma fábrica especializada. Ana comprou um grande estoque e agora enfrenta o drama de milhares de brasileiros que têm o próprio negócio, que é lidar com as altas na inflação. Tudo subiu muito, né? Alimentação, gasolina. Então, assim, se a gente for... obviamente, o quê? Que
uma roupa de academia, ela não é um item tão essencial quanto alimentação, quanto saúde. Então, assim, para a gente não aumentar o preço, a gente teve que procurar bons fornecedores e fazer essa negociação. De acordo com especialistas, até o fim de 2022, a inflação deve atingir 6,6%, o que é preocupante, já que o setor de vestuário foi um dos mais atingidos durante a pandemia. No ano passado, por exemplo, a alta da inflação acumulou 28%. Para tentar driblar toda essa inflação, empresários têm negociado com fornecedores, como a Ana, por exemplo. O interessante é que elas façam um controle financeiro e que acompanhem o índice IPCA para que elas façam reajustes e repassem esse reajuste na hora da formação do seu preço de venda, né? E também que saiba negociar junto aos seus fornecedores para que ela não tenha um prejuízo e que acompanhe a inflação. Ainda de acordo com o especialista, é bom acompanhar a inflação e como anda o mercado para saber qual o momento certo para investir. O interessante é que ele acompanhe sempre, porque ela é muito instável, né? Pelo próprio site do IBGE ele consegue acompanhar, né? E sempre que ele estiver acompanhando, ele baseando nos seus controles financeiros, ele vai saber qual que é o momento dele dar o passo no momento correto mesmo, para que ele não dê um passo em vão, né? E tome decisões erradas. Para manter o negócio, a Ana tem investido no marketing digital e em produtos de qualidade que, segundo ela, fidelizam o cliente. Com isso, ela sentirá menos os impactos da inflação se conseguir vender mais e ter clientes fiéis. O perfil do consumidor hoje ele mudou. O perfil do consumidor hoje ele está mais exigente. Então, assim, por mais que a gente invista em marketing, a gente sempre tem que lembrar de qualidade. Porque você pode investir muito em marketing, a pessoa vai adquirir uma peça sua. Se ela vê que não tem qualidade, ela não vai voltar a te comprar. Ela não volta. INMET emite mais um alerta para a baixa umidade relativa do ar. Tem início pintura interna na Catedral de Santo Antônio em nova etapa de reforma. Estes são alguns destaques que você confere já depois do intervalo. Foi iniciada a nova fase de reforma da Catedral de Santo Antônio. O templo já recebe pintura em seu interior. Construída entre os anos de 1934 e 1954, a Catedral de Santo Antônio é o principal cartão postal da cidade de Patos de Minas. A história de fé e religião começou no século passado. Porém, apenas na década de 90, fiéis puderam assistir às missas já dentro da estrutura gigante, que é considerada a construção mais antiga de Patos de Minas e é a principal diocese da região. Durante os 103 anos do município, a igreja já tinha passado por algumas reformas na parte externa. Ela foi pintada, adaptada à realidade da arquitetura atual e ganhou toda uma jardinagem que ressalta a beleza do local. A pintura interna, que começou no início deste mês, é apenas uma das várias etapas de construção que devem acontecer nos próximos meses. Por aqui, funcionários trabalham o tempo todo. Afinal, a transformação no lado de dentro será muito grande. A única pintura que vai estar, é os tetos, que são branco neve, vai permanecer, mas o resto tudo será mudado. A gente vai usar aí 3 cores, que é o açúcar orgânico, o caramelo e o papel antigo, que são as partes que vai ser pintadas. De acordo com o pároco da catedral, novas instalações elétricas foram instaladas na parede, tendo em vista que a construção é muito antiga e conta com poucas tomadas e interruptores. A intenção é instalar também ar-condicionados e implantar um novo sistema de sonorização. Desde nossa gestão, essa é a segunda etapa, porque nós trabalhamos a fiação elétrica, todos os fios aqui da igreja, tudo aquilo que se refere à questão elétrica foi reformado, foi trocado, e agora com a pintura interna nós queremos concretizar aquilo que é um sonho da comunidade de muito tempo, ver a igreja catedral de volta à sua originalidade, aquilo que ela foi desde o princípio. Para quem é paroquiano, trabalha na igreja e vê o projeto saindo do papel, fica emocionado, já que cada centavo gasto na obra vem das doações, dízimos e eventos realizados
da igreja. É uma alegria muito grande a gente poder participar das campanhas, né, como do Bazar de Santo Antônio, que ajuda muito a renda de lá. Então, tudo que a gente faz, toda a campanha é para a pintura interna da catedral. Ano passado nós promovemos a feijoada, né, 1º de agosto. Esse ano fizemos a barraquinha, que há 2 anos não acontecia, e tudo em prol da reforma da nossa catedral, que é um sonho, né, assim que agora a gente vê que está se realizando. A Catedral de Santo Antônio é uma igreja muito antiga. Está presente em Patos de Minas desde a criação do município. Assim como outras catedrais espalhadas por todo o Brasil, ela segue um modelo inspirado nos tempos antigos. Ou seja, espaçosa, uma igreja alta e rica em detalhes. Toda essa reforma, que deve durar 7 meses, vai ser acompanhada por especialistas que conservam o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Isso porque todo detalhe deve remeter aos tempos antigos, só que agora modernizada e preservada. Hoje um grande desafio, por exemplo, para a catedral aqui é a estrutura, né? É uma igreja muito alta, não tem como você estar fazendo muitas amarrações, você tem que estudar um jeito de fazer as amarrações para que o processo do trabalho corra sem perigo para quem visita, para nós que somos trabalhadores, né? Então é um desafio essa montagem dos andaimes, para que tudo corra dentro da norma, para que as pessoas que fiscalizam vejam que está tudo correto, né? Esse é um dos grandes desafios. Ao lado dos andaimes, fiéis ainda mantêm o costume de rezar todos os dias pela manhã e acompanhar as missas que vão ser mantidas, porém com algumas restrições e transtornos que podem ser ocasionados pela reforma. Estamos em obras, andaimes pela igreja, então tem a questão do distanciamento, tem a questão de não proximidade, né? Mesmo que os próprios casamentos, né? A gente pede até um pouquinho de compreensão, até porque as pessoas que quando vieram agendar seu casamento, agendaram sabendo que nós estaríamos no processo de reforma. Então, as celebrações, tudo aquilo que está previsto, às 6h30 da manhã, todos os dias de terça a sexta, 19 horas de terça a sexta e as de finais de semana, todas elas continuarão. O INMET publicou aviso indicando a baixa umidade relativa no ar, variando entre 30% e 20%, baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Confira os detalhes agora na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Já em Lagoa Grande, vai de 18 a 30. Em Carmo do Paranaíba, mínima prevista de 14 e máxima de 28 graus. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 30 graus. E em Patrocínio, os termômetros devem registrar máxima de 30 e mínima de 15 nesta quinta-feira. A seguir, Patos de Minas confirma mais um óbito por Covid-19 e ponto de apoio aos romeiros é inaugurado na BR-365. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Vamos ver quais marcaram esta quarta-feira. Começam na próxima segunda-feira as aulas gratuitas do curso de Informática Básica da Escola do Trabalho em Patos de Minas. São ofertadas 72 vagas em 6 turmas, 4 no período da manhã e 2 à tarde. O curso tem duração de 40 horas distribuídas em aulas de 1h30, 2 vezes por semana. Para se inscrever, é só ligar no 3822-9700 ou ir na Escola do Trabalho, que fica no Cristavo. Começa a ser pago na próxima terça-feira o benefício emergencial concedido para caminhoneiros. No dia 9 de agosto serão pagas a primeira e a segunda parcelas, referentes aos meses de julho e agosto. A portaria interministerial foi publicada na edição especial do Diário Oficial da União. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto de medida provisória 1108 de 2022, que regulamenta o teletrabalho e altera as regras do auxílio alimentação. O texto foi aprovado por 248 votos a favor e 159 contrários.
A medida segue agora para o Senado e precisa ser votada até o domingo, quando perde a validade. A negociação da jornada de trabalho ocorrerá individualmente entre o trabalhador e o empregador. Um homem de 39 anos de idade foi preso por fazer ofensas racistas a frequentadores de uma biblioteca no centro de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem diz várias vezes que não gosta de negros, além de outras frases racistas e homofóbicas. É possível ver que ele tinha um exemplar do livro Minha Luta, escrito pelo ditador nazista Adolf Hitler. No vídeo, alguns frequentadores e funcionários confrontam um homem que foi chamado de racista. E o concurso 2506 da Mega Sena não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 21, 22, 29, 34, 40 e 44. O próximo concurso acontece amanhã e deve pagar prêmio de 6 milhões de reais. Agora a gente fala de fé, porque foi inaugurado o ponto de apoio aos romeiros na BR-365. Veja só. A devoção à Nossa Senhora da Abadia é muito antiga, e não é só daqui de Patos de Minas não, e sim do Triângulo Mineiro todo. Desde 2019, os devotos da Santa não realizam a caminhada de cerca de 150 quilômetros até a cidade de Romaria, por causa da pandemia. Agora, em 2022, é hora de voltar com essa tradição, que muitas vezes é passada de geração em geração. A palavra-chave, grande motivação para essas pessoas, é a fé. Um princípio de ação e poder. Ela influencia na saúde física, mental e biológica e nos garante a esperança e o direito de superar as adversidades. Com ela, a peregrinação religiosa ganha um sentido especial. É uma resposta nossa de amor a Deus. Não é simplesmente uma barganha como muitos pensam, não. É uma resposta de fé onde nós aplicamos nossos esforços numa autoeducação, no oferecimento de um exercício, digamos assim, de uma caminhada como resposta de amor, movidos ou por uma graça que pediu ou uma grande graça que recebeu. Muitos falam, mas é muito esforço, é muito longe. Mas nós lá não sabemos o tamanho da graça que foi pedida, que está sendo pedida, foi alcançada. A fé é algo que se vive. Um ponto de apoio foi montado pela Prefeitura de Patos de Minas no quilômetro 439 da BR-365, na intenção de amparar os fiéis que vão realizar o longo trajeto a pé. Seguindo também o princípio da fé, ele foi inaugurado com orações. Eu vim abençoar esse local, que vai ser esse apoio para que as pessoas possam cumprir melhor seu voto sagrado, seu objetivo de fé, mesmo não deixando suas questões naturais. Pensemos que a prática da devoção, da caminhada, não é para testar nossos limites. Vão tocar nos limites do corpo, mas não é para além disso. E Deus não quer um desgaste sobre-humano. Não, a gente oferece essa ajuda para que as pessoas possam cumprir melhor seu objetivo de caminhar e de cumprir esse voto e essa prática espiritual. O primeiro ponto de apoio é aqui. Então, para nós, da Prefeitura, aqui nós estamos envolvidos em várias secretarias, não só a Secretaria de Cultura, mas todas as secretarias do município estão envolvidas aqui. Então, trazendo essa estrutura, essa mínima estrutura para o peregrino passar. A estrutura ficará aberta durante 24 horas até o dia 13 de agosto. Nela, os romeiros podem contar com camas para descansar, atendimento de saúde, banheiros, chuveiros, água e refeição, como frutas, janta e até mesmo um caldo para recuperar as energias. Aqui tem vários servidores envolvidos nessa escala aqui, São 24 horas de trabalho, de muito envolvimento, de devoção, de dedicação dos servidores também e de todas as pessoas envolvidas, para dar esse suporte aqui. Então, para nós é muito bom, muito gratificante.
A Prefeitura de Patos de Minas informou que foram lançados no painel coronavírus mais 32 casos positivos da Covid-19. Eles são datados entre 27 de julho e hoje, dia 3 de agosto. Além disso, foi confirmado mais um óbito, ocorrido no dia 30 do mês passado. A vítima é um homem de 77 anos de idade. A Prefeitura informou que não houve atualização por parte de todos os hospitais, então não foi possível informar a ocupação de leitos. Neste momento, são 172 patenses em casa se recuperando da doença. 35.394 o número de casos confirmados e 34.613 tratados. Os dados são desde o início da pandemia da Covid-19 no município. A gente começa então com esses números, a nossa análise da notícia. Aqui comigo a diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Uma boa noite para você. Ludmila, a gente observa então, no momento onde temos aí mais de 300 casos sendo divulgados de datas anteriores, ou dados não batendo com o Estado, mais uma vez, temos aí dados não sendo atualizados por parte de hospitais. Algo que deveria ser orquestrado, pelo menos, para passar a realidade para quem está em casa, né? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no NTV News, agora na análise da notícia. A importância de ter dados atualizados e às mãos que nos servem aí como uma conduta, uma condução, nos mostra uma realidade para o momento. Mas não devemos nos prender a esses números quando o quesito é prevenção. Então, que continuemos aí os nossos hábitos de prevenção importantes em diversos espaços contra uma doença que a gente já tem muitas informações e a medicina sabe lidar. Infelizmente, a gente tem mortes ainda sendo registradas pela Covid-19, mas em número bem menor do que a gente vinha acompanhando. Mas fato é que é uma doença que existe e que não menosprezemos a evolução da Covid diante a cada indivíduo que a gente sabe que tem comportamentos diferentes. Mas a gente tem vacina, a gente tem medicamentos que podem ajudar no tratamento, então fiquemos atentos, não desprezemos aí qualquer sintoma e busquemos os tratamentos assim que identificarmos que estamos com Covid-19. O Brasil hoje vive um cenário em queda de Covid-19, então a gente tem um cenário positivo diante a um sufoco danado que a gente passou num passado recente, mas continuemos aí os bons hábitos que com certeza só nos ajudam no controle da Covid-19, bem como também de outras doenças. Pois é, Ludmila, dando sequência aqui na nossa análise da notícia, tem uma história que você deve se lembrar, e quem está em casa também, porque no dia 30 de julho, a NTV exibiu uma matéria de reclamação de uma mulher que estava com espinha de peixe, procurou o atendimento, mas voltou para casa sem resolver o problema. Só depois de 4 dias dessa situação, a Prefeitura deu parecer sobre o caso. O drama da dona Jorseni começou no dia 24 do mês passado. Era almoço de família e o cardápio era peixe. Em determinado momento, a Jorseni engasgou com uma espinha de peixe. Tá comendo um peixe, aí eu peguei, engasguei, o espinho tá aqui. Aí eu peguei, larguei a comida, fui comer farinha, para ver se descia, mas não desceu. Jorseni contou que nas 2 vezes em que foi atendida na UPA, ela ficou aguardando por cerca de 7 horas. Nossa, maior dificuldade, moço, para comer. Tá se sentindo fraca? Ah, muito. Não tá conseguindo comer, né? Não, emagreci demais que esse espinho aqui. Só depois de 4 dias, a Prefeitura de Patos de Minas deu parecer sobre o caso. Por meio de nota, disse que a paciente Jorseni Luiza de Oliveira teve seu primeiro atendimento no dia 26 de julho de 2022, tendo sido realizado exame de raio-x da região cervical e tórax. Não sendo constatada nenhuma alteração significativa, ela foi orientada sobre a necessidade de realização de endoscopia digestiva alta, procedimento não realizado na UPA. A paciente informou que tinha condições de providenciar o exame na rede particular, portanto o pedido foi entregue a ela, segundo a Prefeitura.
A nota segue dizendo que no dia 27 do mesmo mês, Jorceni retornou à UPA e foi novamente examinada e medicada para alívio de dor na região da garganta, único sintoma apresentado por ela. A paciente não tinha realizado o exame solicitado e foi assistida para marcação do procedimento. Na mesma data, a paciente foi examinada na UPA, também por médico gastroenterologista. Além da avaliação clínica, o especialista realizou laringoscopia, não constatando a presença de nenhum corpo estranho. O médico explicou que o desconforto na garganta devia-se à provável inflamação de mucosa esofágica. Diante do quadro clínico da paciente, ela foi encaminhada ao PSF para acompanhamento. Então, de toda uma situação, Ludmila, que poderia ter sido resolvida em um primeiro momento, demorou-se 4 dias para um posicionamento da prefeitura quanto ao caso dessa senhora, e aí acaba encaminhando ela para uma unidade de saúde da família para continuar sendo acompanhada. Algo de errado ainda nessa história não foi esclarecido. Pelo menos mostram um fato, mas ela ainda precisa de acompanhamento. Algo que poderia ter sido resolvido inicialmente lá na UPA. Pois é, eu conversei com essa família, a gente acompanhou o sofrimento diante a um problema que ela pensava ter e acabou tendo esse outro desfecho, e esperamos que seja algo tranquilo, que seja um tratamento rápido, porque ela já sofreu demais nesse compasso da espera, nessas idas e vindas à UPA sem nenhuma solução, sabendo o que deveria ser feito, sem dinheiro para pagar pelo acompanhamento, pelo tratamento na iniciativa privada, buscando as garantias dadas pela Constituição de ter acesso à saúde. Mas a gente fica feliz que com a reportagem essa análise do caso tenha sido agilizada, até porque não dava mais para a dona Jorceni viver com esse desconforto. Então, a gente tem uma resposta não tão rápida quanto a família e a dona Jorceni esperava. Buscava-se ali uma rápida solução e um tratamento já desde o primeiro dia, quando ela sentiu esse desconforto, mas a gente tem ali já um problema já descartado e outros agora que entram nessa investigação. A dona Jorceni já está, inclusive, numa condição bem melhor de quando encontramos ela nessa reportagem. E fica aquela questão, né, de dar mais agilidade para o diagnóstico, para início do tratamento, que é uma coisa que a gente sempre vê a comunidade científica dizendo, o quanto que é importante iniciar qualquer tipo de tratamento assim que identificado algum problema. É isso, a gente faz uma pausa rápida aqui na nossa análise da notícia no NTV News e daqui a pouco a gente continua. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continua liderando as intenções de votos na corrida eleitoral. É o que indica a pesquisa Genial Quest. De acordo com dados da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, Lula venceria os principais adversários em possível segundo turno. Segundo dados, contra Bolsonaro, Lula tem 51% das intenções de votos, enquanto o atual presidente tem 37%. Já com Ciro Gomes, o petista soma também 51%, enquanto o candidato do PDT soma 27% das intenções de voto. E em disputa com Simone Tebet, Lula tem 55% dos votos e Simone 22%. Já em confronto geral, Lula lidera com 44% contra 32% de Bolsonaro, Ciro Gomes soma 5%, André Janones 2%, Simone Tebet 2% também, Pablo Marçal 1%. Os indecisos somam 6%, mesmo percentual de branco, nulo e não vai votar. Com a possibilidade de perder o cargo de vereador devido à desfiliação partidária para se candidatar a deputado federal pelo PROS, João Marra rebateu a possibilidade de perda, afirmando que durante o processo tem sofrido discriminação pessoal. Para se lançar como pré-candidato a deputado federal, João Marra optou por desfiliar do Patriota e entrar para o PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Entretanto, alegando que o político estava fora do prazo determinado pela lei eleitoral, o Patriota moveu uma ação que pode culminar na perda do mandato de Marra. Essa mudança foi necessária
de partido, sair do Patriota e ir para o PROS, foi necessária exatamente por causa de projetos, né, para minha eleição de 2022 para deputado federal. E quando ela surgiu para fazer essa mudança, encarei de uma forma que eu precisaria realmente mudar de partido, por isso foi mudado. O Patriota questionou isso na justiça, fiz a minha defesa, agora vai ser rolado todas as testemunhas, né? Enquanto isso, estou aguardando os demais pareceres aí da justiça para mim poder estar respondendo. João Marra alega ter sofrido grave discriminação pessoal, o que poderá ser corroborado na oitiva das testemunhas. O parlamentar também afirma que a ação movida pelo Patriota não prejudica a pré-candidatura para deputado federal. Não estou sendo caçado, eu estou sendo... eu tenho que fazer uma representação em questão, eu posso perder o mandato, é diferente de caçar. Eu não devo nada para a justiça, eu não devo nada para ninguém, vamos dizer assim, não devo nada para o Patriota, né? Até então eu achei que o Patriota poderia me proteger, cuidar do vereador, cuidar da minha cidade, enquanto isso eu não tive amparo nenhum do Patriota. Ele esclarece que não existe brecha para um vereador mudar de partido e se candidatar a outro cargo público e comenta sobre a ação movida pelo Patriota. Eles estão nos direitos deles porque não tem essa brecha para o vereador, então eles estão no direito deles. Só que eu acho ao mesmo tempo que o voto não é do partido, na minha cabeça, sim da população. Mas no estatuto alega dessa forma, eles têm o direito de recorrer e eu tenho o direito de me defender. Então, eu tenho interesse de ser vereador? Tem, por isso fui candidato, tive 6 mil votos, tenho que honrar isso. Estou fazendo mudança de partido? Posso perder o mandato? Sim, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer minha defesa, né? E eu acredito muito que permanecerei como vereador até chegar o pleito aí para deputado federal. Ludmila, é uma história cheia de muitos pontos e que esse nó a gente só vai poder ver na frente. Mas a gente já teve alguns pareceres da Justiça Eleitoral quanto a essa decisão do João Marra de trocar de partido nesse momento, em um tempo ali que já teria passado esse prazo. Inclusive, segundo o último parecer da Justiça, o João Marra e outros envolvidos nesse processo devem ser ouvidos até o final deste mês, já que foi publicada a intimação para que o juiz de Patos de Minas ouça essas pessoas para que depois se tenha o entendimento se houve aí infidelidade partidária. Aí não é uma questão de achar, é uma questão do que está na legislação. Por mais que o vereador não concorde que o cargo pertence a ele, mas segundo a legislação, o cargo pertence ao partido, que aí preza pela fidelidade partidária. Então, há uma legislação, há questões claras de como que deve ser a conduta de um candidato, como que deve ser a conduta de uma pessoa que pleiteia um cargo eletivo diante a sua postura dentro de um partido. E é isso que a Justiça está analisando agora, depois até de um questionamento do próprio ex-partido do vereador João Marra, que questiona justamente essa questão da fidelidade partidária, de sair de um partido, filiar-se a outro em busca aí de um novo cargo eletivo. Então, esse é o questionamento pontuado e trazendo aí para a realidade da legislação eleitoral brasileira. Então, a gente tem essa questão à mesa e agora continua o processo. Já tem um tempo que isso já vem sendo analisado pela Justiça. Agora vão se ouvir as partes envolvidas. O Patriota ficou, segundo a Justiça, não precisa ser ouvido porque ele faz um questionamento com relação à conduta, à desfiliação, e agora vão ser ouvidos, portanto, o vereador, outras pessoas, o partido do qual ele está filiado também, para que, então, a Justiça possa deferir, depois de todas essas análises, a sentença a respeito de toda essa situação. Mas é muito claro, a gente tem uma legislação que fala qual deve ser a conduta, e é muito claro também que o cargo no Brasil hoje pode haver essa discordância, e é interessante que se haja discordância, porque é assim que a gente vive uma democracia,
para construir uma ideia que seja melhor à comunidade, mas, diante ao que a gente tem hoje exposto, é muito claro, o cargo pertence ao partido e não ao candidato. E todos os detalhes dessa história você confere aqui no jornalismo da NTV. Vamos ficando por aqui então, mas amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com 30 minutos. Na sequência, programa Gui Boaventura e às 7 horas da noite, nosso encontro marcado aqui no News. Obrigado pela companhia, Ludmila. Obrigada, Matheus Borges. Lembrando também que a qualquer tempo você pode acionar lá o Patos Já para ter acesso também a muito mais informações. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e é muito bom sempre ter você aqui conosco na NTV. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa noite.